Olá pessoal, seguindo com o tutorial sobre a Biblioteca São Jerônimo. Hoje eu preferi, ao invés de ficar em cima da escada lá onde os livros ficam, ir mostrando aqui. Então, vou tentar terminar a parte da Biblioteca de Matemática. Temos aqui Matemática Passo a Passo, né? Um livro com exercícios e aplicações da matemática. Depois, famoso e clássico esse aqui, os elementos de Euclides, né? Aqui está compilada a obra dele, né? A matemática clássica, a geometria, todos os conceitos ainda muito utilizados hoje em dia, principalmente na geometria 2D, né? Duas dimensões. Depois tem as matemáticas de uma biblioteca científica, são vários volumes, mas eu tenho aqui só esse, né? Foi doação de uma biblioteca que estava descartando alguns livros muito velhos, não quiseram utilizar. Depois, um que eu gostei de ler foi esse, Alex no País dos Números. Esse livro ele é bem interessante, conta, além de questões relacionadas assim, à evolução das sociedades em relação à matemática, coloca a questão mesmo do dia a dia, matemática presente na vida humana, em diversos pontos. Depois tem aqui uma coleção que eu acho interessante, né? História de Sinais, Aventura Decimal no caso, As 1001 Equações, Uma Raiz Diferente, O que Fazer Primeiro, né? Isso aqui é sobre expressões numéricas, como está escrito aí abaixo, Geometria na Amazônia, uma proporção ecológica, Encontros de Primeiro Grau. Todos são livros apropriados para o ensino fundamental, são leituras, são livros paradidáticos, né? Porque é literatura matemática mais adaptada, tratando os temas da matemática. Outra coleção interessante é essa aqui, né? Medindo Comprimentos. Depois também os poliedros de Platão e os dedos da mão. Semelhança não é mera coincidência. Todos vocês podem ver que são do Nilson José Machado. Polígonos, centopeias e outros bichos. Lógica é lógico. Então são livros todos voltados para temas matemáticos. Depois um clássico, né? Também uma breve história da ciência. É um livro também muito bom, aborda bastante questões relacionadas à ciência. E assim, para quem quer uma história rápida da ciência, é uma boa pedida. Na continuidade aqui, A Equação de Deus, né? É um livro que tenta mostrar, do ponto de vista de muitos cientistas atuais, a existência de Deus, não como a religião apresenta, mas mais como um ordenador de tudo, né? Alguém muito superior e inteligente e que coordena todas as leis inscritas no universo. Depois temos aqui a Música dos Números Primos. É um livro também interessante, trata exatamente desses números tão intrigantes que até hoje ainda continuam sendo um mistério em muitos sentidos. Depois, A Matemática do Dia a Dia. É um livro prático, né? Questões matemáticas que às vezes nós usamos e geralmente temos dificuldade de compreendê-las bem. Ainda temos aqui outro do Alex Bellos, né? Alex através do espelho. Questão de como os números se refletem na nossa vida, né? A influência, a importância deles. O Alex Bellos escreveu aquele também, outro que eu já tinha mostrado aqui anteriormente. Aqui é mais, no caso, um livro para exercitar a memória, né?
Desenvolva sua inteligência, no caso, padrões aqui. São jogos para se exercitar a mente mesmo. Depois, a vida secreta dos números. Curiosidades sobre os números que às vezes nós não conhecemos, né? Os números têm suas particularidades e às vezes nós ignoramos isso. Origami divertido, já utilizei também em escola, né? A questão de dobraduras de papel. Tangram, muito utilizado, eu gosto desse material para trabalhar alguns conceitos da geometria com os alunos. Aqui tem ainda na área de ciências um Atlas do Corpo Humano, da Riedel, que eu gosto muito também. Manual de Matemática, alguns conceitos do ensino médio, principalmente. Aqui também, Números, Conceitos e Atividades para Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. Um livro pela editora Vozes, voltado mais para quem quer realmente atuar na área pedagógica. A Convenção dos Algarismos, também é um livro interessante. Ele romanceia um pouco para trabalhar conceitos matemáticos. Depois, A Matemática das Coisas, do Nuno Crato. É um livro que trabalha com atualidades da matemática, né, coisas que nós vemos no dia a dia e muitas vezes ignoramos que a matemática está por trás. Matemática por Atividades, também é um livro muito bom, né, tem me servido às vezes para tirar algumas questões daí do trabalho do dia a dia com os alunos. Depois também, Blocos Lógicos, é um livro principalmente com atividades muito lúdicas para professores e professoras de primeira a quarta série. Antigamente se usava a primeira a quarta série, agora fala-se do primeiro ao quinto ano, mas também pode estender-se além do quinto ano. Incríveis Passatempos Matemáticos. Eu tenho vários livros do Ian Stewart, são livros ótimos porque trazem uma matemática bem divertida, quase mágica para nós trabalharmos. Aqui, o Guia dos Curiosos, eu deixei junto com os livros de ciências e matemática porque trazem exatamente curiosidades daí, dessas áreas e outras. Depois, Matemática e Investigação em Sala de Aula. Mas aqui é um livro para quem está estudando mesmo a educação matemática em si. Um bem grosso, 1001 invenções que mudaram o mundo. Eu gosto porque às vezes a gente tem aquela curiosidade de descobrir quem inventou tal coisa, ou será que existe algum equívoco do que a gente pesquisa sobre uma invenção? Então é um bom livro. Um de Química, O Sonho de Mendeleev, né, o esboço da tabela periódica que deu origem à tabela periódica moderna, Mendeleev, né, então é importante. Alice no País do Quantum, é um livro mais voltado à física quântica, é interessante também. Depois, uma biografia de Einstein, é bem interessante quando nós podemos ler um livro como esse, porque aborda quem é ele, né, em sua vida, do modo geral, e a gente tirar alguns mitos, né, de quem é Einstein. Eu estou olhando aqui, mas eu não vi ordem, então vou apresentá-los assim. O que Einstein disse a seu cozinheiro? Eles são 2 livros, mas, na verdade, Einstein... aqui, esse é o volume 2, eu estava procurando 2, o 2 está bem grande aí. Mas, na verdade, Einstein não disse nada ao seu cozinheiro. O autor desse livro, né, o Robert Volk, não sei, Volk, é um químico, doutor em química, e ele desvenda a ciência da cozinha. É bem interessante o livro, os 2, eu li e são muito interessantes. A ciência da cozinha, alguns mitos que às vezes leva para a cozinha, que alguém falou e fica, e que na verdade não é aquilo que nós pensamos. É bem interessante. Aqui é o melhor da Super, né, uma publicação daquela revista super interessante, com reportagens que eles consideraram como as mais surpreendentes nos seus 25 anos. Né? A revista completou 25 anos em 2012. Alguns talvez não gostem do que eu vou dizer agora, mas tá aqui uma revista que não preza
tanto pela ciência. Ela tem um sensacionalismo em muitas reportagens, né, em muitas matérias. Eu fui assinante, depois parei porque eu comecei a perceber assim, às vezes a coisa ainda está lá no laboratório, nem sabe se vai funcionar e eles já estão divulgando como ciência. Excel na prática, isso aqui alguém pode falar, mas por que isso na biblioteca na parte de matemática? Excel e matemática andam de mãos dadas. A Geometria dos Mares é um romance também, um livro que trata da geometria num contexto bem interessante. Do Zero ao Infinito e Além é um livro bem legal, li isso aqui numa tarde, esse livro. Eu comprei numa livraria do aeroporto lá em Minas Gerais, esperando o momento do voo, né, da partida, sentado lá, tive a oportunidade de ler esse livro, que é muito legal, muito bom. Traz assim um resumo de muitas histórias matemáticas. Esse aqui, História da Matemática, é mais para quem realmente atua na área da graduação ou quem estudou matemática, né? Geralmente trabalhou esse livro. Esse eu ganhei de um professor lá de Sobradinho. Infelizmente não vou lembrar o nome dele para falar aqui, mas eu agradeço a ele por esse livro, né? Me serviu na graduação de matemática. Piadas nerds na área de matemática, é engraçado, já trabalhei, já tirei até questão para a prova. Esse aqui também, Álgebra Linear, Introdução à Álgebra Linear, é um livro voltado para quem está fazendo ou já fez graduação em matemática ou pós. É um livro de língua portuguesa, no português de Portugal, né, da editora Gradiva. Muito bom, por sinal, bem claro as suas explicações. Aqui segue Aumente a Sua Habilidade com os Números. Esse livro da Publifolha é para quem quer realmente treinar mais sua habilidade com matemática. Daquela coleção para leigos, Álgebra Linear, mas a nível de faculdade também, de graduação, Álgebra 1 e Cálculo. Geralmente livros usados, como eu falei, mais em graduação. Por fim, na parte de matemática, não acabou a parte de matemática porque ainda tem uma outra instante que tem uma biblioteca no português de Portugal só de desafios matemáticos, que eu vou mostrar em outro vídeo, senão fica muito grande, que esse aqui já está grande. Xadrez pré-escolar, xadrez básico, esse aqui para ensinar e aprender xadrez na escola. Aprenda xadrez com Garry Kasparov, famoso Kasparov. Nocautes fulminantes, no caso do xadrez. E Dominando aberturas no xadrez. Por que esses livros de xadrez estão aqui na biblioteca na parte de matemática? Eu já fiz um projeto, já trabalhei com ele, com os alunos, né? Essa parte do xadrez. Tentei difundir um pouco mais a cultura do jogo de xadrez como algo que ajuda no raciocínio lógico e na concentração. Deu certo. Atualmente não estou trabalhando com ele, mas ainda incentivo os alunos que gostam de xadrez. Então, esse é o terceiro vídeo da Biblioteca São Jerônimo, encerrando a parte mais específica da matemática, e nos próximos também ainda vamos ver como foi essa Biblioteca de Desafios Matemáticos, a parte de literatura também. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Eu sou Bruno, professor e divulgador de cultura, teologia e conhecimentos na área de fitoterapia.